Raca. Oi. O que você tá fazendo? Trabalho de física, cara. Ficou sabendo que saiu uma pesquisa dizendo que os estudantes de integral têm 50% mais de chances de ficarem loucos? Loucos? Tipo aquela dali? Mas como é que aconteceu isso? Isso é uma longa história. Você já parou para pensar que tudo, absolutamente tudo ao nosso redor é feito de matéria? As cadeiras, o ar, a água e até você e eu. Mas o que será que existe dentro da matéria? Se a gente fosse diminuindo, lá no nível microscópico, iríamos encontrar os átomos. E os átomos, por sua vez, são como pequenos sistemas solares em miniatura. Eles são formados por partículas ainda menores, chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Cada uma dessas partículas tem uma função super importante. Os prótons têm carga positiva, os elétrons carga negativa e os nêutrons, como o nome já sugere, não têm carga nenhuma, são neutros. E por que isso é tão importante? Porque as cargas elétricas são responsáveis por muitos dos fenômenos que a gente observa no dia a dia, mesmo sem perceber. Basicamente, existem dois tipos de carga elétrica, a positiva e a negativa. E a maioria dos objetos ao nosso redor tem as duas em quantidades iguais. Por isso, eles parecem, neutros, sem nenhuma carga aparente. Mas e quando esse equilíbrio é quebrado? Aí a história muda. Quando um objeto acaba com mais carga de um tipo do que o outro, dizemos que ele está eletricamente carregado. E o que acontece com o objeto carregado? Ele começa a interagir com outros objetos ao redor. Dependendo das cargas, eles podem se atrair ou se repelir. Por exemplo, as cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. E sabe qual é um jeito super comum de carregar objetos eletricamente? Através do atrito. Então quer dizer que é assim que o cabo de guerra eletrostático funciona? Cabo de guerra do quê? Tudo começa com o atrito, que você acabou de explicar. Quando esfregamos uma bexiga em um pedaço de lã, ou até mesmo no cabelo, o que estamos fazendo é transferir cargas elétricas. Mais especificamente, os elétrons, que são partículas de carga negativa e podem se deslocar de um material para o outro, porque cada bexiga tem um nível diferente de carga elétrica. Logo, quando aproximamos duas bexigas atritadas perto da latinha, a que tiver com maior desequilíbrio de cargas vai exercer uma força de atração mais forte. Esse fenômeno cria uma força de atração entre a lata e a bexiga, chamada de força elétrica ou até força coulombiana. Não é visível a olho nu, mas é justamente essa força que faz a lata começar a se mover em direção à bexiga. Isso é muito interessante. Mas onde é que entra o cabo de guerra? Isso tudo lembra muito a brincadeira do cabo de guerra, com duas forças elétricas disputando a latinha. E a latinha sempre vai para o lado com carga mais acumulada. O resultado desse atrito é a bexiga com excesso de elétrons, ou seja, carregada negativamente, enquanto o outro material que perdeu elétrons fica com a carga positiva. Esse desequilíbrio entre as cargas cria um campo elétrico. E a existência dele pode ser comprovada quando interagimos o campo elétrico da bexiga com a latinha de alumínio, inicialmente neutra. E é importante dizer que neutro não significa sem carga, e sim a mesma quantidade de elétrons e prótons. Então, quando a bexiga é aproximada da lata, ocorre uma redistribuição temporária de cargas. Os elétrons da lata são repelidos pela bexiga, carregada negativamente, enquanto as cargas positivas da lata são atraídas.